Módulo 47, nossa senhora, 87, todo mundo, dinâmica 7, página 67. Tem tanto 7 aí. Ok, vamos lá. Esse módulo ele fala um pouco sobre o trabalho de uma força, então vamos passar rapidamente sobre a ideia do trabalho. Trabalho de uma força é a energia gasta por essa força para transformar. Então, eu pego uma força aplicada num objeto, esse objeto está no ponto A, eu levo esse objeto até um ponto B, esse objeto se deslocou uma distância D, e aqui está o ângulo entre a força e o θ, e o trabalho é F vezes D vezes cosseno do ângulo θ. Existe um mnemônico para isso daqui, na verdade eu tenho dois, um que eu falo para o ensino para o primeiro ano, um que eu falo para o terceiro. Voltamos, acho que teve uma queda de conexão aí. Pois é, teve um bug aí no Zoom. Vocês ouviram toda a explicação que eu dei aqui do trabalho ou não? Vocês não estavam ouvindo? Não? Beleza, ok. Então vamos lá, vou voltar tudo. Eu achei estranho mesmo, porque ninguém estava respondendo. Falar. Enfim, ó, travou nos nomes. Tá, ok. Então, trabalho de uma força constante. Eu pego uma força, aplico num objeto, essa força modifica a posição do objeto, faz ele se deslocar, esse deslocamento vetorial aqui D. Então, eu tenho um ângulo θ, então trabalho é força vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Existe uma frase, e na verdade eu tenho dois mnemônicos para isso aqui. Um que eu falo para o primeiro ano, porque eles são muito criancinhas. Outro que eu falo para o terceiro ano, quando eu posso. Daí eu pergunto, tem alguém contra eu colocar frase suja? Responda agora ou cale-se para sempre. Ou vocês preferem a do primeiro ano? A do primeiro ano é dá trabalho fazer dieta comendo ovo. Tá? Dá trabalho fazer dieta comendo ovo. Sou bebê. Se não for suja, nem falar. Pode ser suja, então? Ok, tá. Então, ó, vamos lá, a suja. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar a frase completa, mas na hora que eu apontar para uma letra, vocês falam a letra, ok? Então, é o seguinte, dá trabalho, fu, coçando a. De novo, dá trabalho, fu, coçando a. Não tem graça, Gauss? Como assim não tem graça? É legal. Pois é. O Gauss não achou graça. Você tem que completar a frase, né, Gauss? Dá trabalho, fu, coçando a. Que letra é essa? Furar. Não, essa é a letra D. Então é fu, coçando a. Ok? Enfim, essa é a letra D. Então é fu. Ok. Bem, deixa para lá. Então, ó, ou então pensa, trabalho fazer dieta comendo ovo. Que nem os alunos do primeiro ano que eu passo para eles, porque eles são criancinha demais para entender esse F vezes D. O trabalho é uma grandeza escalar. Fé de coça. Pode ser também, fé de coça. Ó, a unidade do Sistema Internacional do Trabalho é Joule, e Joule é Newton vezes metro. O trabalho é de uma força constante, ela não depende da trajetória do móvel entre os pontos A e B. Isso significa que por mais que eu tenha feito isso aqui ó, com o objeto,
Se eu cheguei no ponto B, é F vezes o vetor de deslocamento, tá? Então, do ponto inicial até o ponto final. Não depende da trajetória. Tirem um print, todo mundo, e vamos lá. Continuando. Sinal do trabalho. Aquele cosseno de θ significa que se o ângulo for menor do que 90 e maior do que zero, a força está favorecendo o deslocamento, então o cosseno de θ é positivo, o trabalho é positivo. Exemplo, como tinha mais ou menos ali na imagem de vocês, né? Se o ângulo for maior do que 90 e menor do que 180, até 180, isso significa que a força se opõe ao deslocamento. Toda a força de resistência vai estar em 180 graus, né? Mas se ela só for maior do que 90 até 180, já o cosseno do ângulo θ vai ser negativo. Então o trabalho é negativo. Exemplo, uma força que está contra, se opondo ao movimento desse corpo que está se deslocando para a direita. E para finalizar, se o ângulo for 90 graus, a força ela não ajuda e ela não atrapalha no deslocamento. Então, por quê? O cosseno de 90 é zero. Isso significa que o trabalho é zero, ou seja, o trabalho de uma força que está 90 graus ao deslocamento é zero, tá? Toda força que tiver 90 graus ao deslocamento, o trabalho dela é zero. Tá? Se estiver favorecendo, é positivo. Se estiver se opondo, o trabalho vai ser negativo. Então, print. Prof, dá um exemplo de como eu puxo algo para um lado e ele vai para o outro. Ah, você quer saber quando for igual a zero? Então, a centrípeta, ó, a centrípeta está sempre 90 graus ao deslocamento. Então, a centrípeta não existe trabalho. O trabalho de qualquer força que esteja alinhado com o centro vale zero. Ó, um trabalho de uma força que vale zero. Imagine que eu tenho um bloquinho aqui, vou empurrar ele para a direita, faço uma força nele para a direita. Daí vai existir atrito contra, para a esquerda. Tem o peso para baixo e tem a normal para cima. Se eu falo para vocês que ele foi para a direita, tá? Esse é o deslocamento dele. O trabalho da força em vermelho é positivo. O trabalho da força em laranja é negativo, porque é contra. E o trabalho da azul é zero, porque está 90 graus de deslocamento, assim como o trabalho do peso também é zero. Tá? Então, ó, dois exemplos de trabalho zero, porque a força ela não ajudou nem atrapalhou o deslocamento, tanto da normal quanto o peso. Tá bom? Agora, se você quer um exemplo de como eu puxo algo para um lado, ele vai para o outro, é porque vai existir alguma outra força. Tá? Se eu estou fazendo uma força aqui no bloquinho para a direita e esse safado vai para a esquerda, é porque vai existir uma força maior, uma outra força, que ganha da minha para a esquerda. Tá? Isso pode acontecer. Só não está fazendo a força maior ali de todas que estão em jogo. Ok, pessoal, print. Então, lembrem, acho que o ponto mais importante é, toda força que está 90 graus não realiza trabalho. O trabalho é zero, porque cosseno de 90 é zero. Continuando. Trabalho da força peso. Pessoal, tem uma formulinha do trabalho do peso, que provavelmente vocês já viram, que é igual à energia potencial gravitacional. Mas ó, eu vou provar para vocês. Imagine que eu tenho um bloquinho, um objeto no ponto A, foi para o ponto B, ele se deslocou D. Aqui eu tenho a altura, que ele se deslocou no eixo vertical, o ângulo entre o peso e o deslocamento, e se eu fosse usar a fórmula, né, dá trabalho, Fu, coçando a, o Fu é o peso. Então, peso vezes D vezes cosseno de θ. Mas o cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é H sobre D. Vou colocar esse cosseno aqui dentro, vai ficar PDH sobre D. A gente pode cortar os Ds e o trabalho do peso fica PH, mas como é uma concorrente, né, a gente não vai usar PH, a gente vai usar MGH, que é melhor, mais bonitinho.
Tá? Então, o trabalho do peso fica mg vezes h. O peso não depende da trajetória, ele só depende da altura desse objeto. E na descida o trabalho é positivo, porque ele ajuda a descer, e na subida o trabalho é negativo, porque ele atrapalha o objeto a subir. Tá? Então, é mgh, que é a energia potencial gravitacional. Né? A energia a energia potencial gravitacional, ela traduz o trabalho da força-peso quando solta um objeto. Então, é a mesma coisa, no final das contas, é mgh. Se o objeto sobe, isso vai ser negativo. Se o objeto desce, o peso realiza um trabalho positivo. Então, só para de ter força-peso quando entra na força normal no objeto. Só para de ter força-peso quando entra a força normal no objeto. Não, mesmo tendo a força normal no objeto, sempre existe a peso. A única diferença é que se a normal for igual ao peso, elas se cancelam, mas o peso continua existindo, tá? Mesmo tendo a normal. Ele pode ser cancelado, mas ele continua existindo. Prof, porque tem duas energias potenciais gravitacionais, a da gravitação e da dinâmica. Na verdade, é um jeito diferente de escrever as duas, tá? Mas é a mesma. A energia potencial gravitacional é a mesma para as duas, tá? Significa a mesma coisa, tá bom? Ok, então print e vamos continuar. De nada, imagina. Método gráfico. Se eu tenho uma força que ela é variável no tempo, eles vão me dar um gráfico de força por deslocamento, ou vão me dar uma função para eu construir o gráfico. E se o gráfico, se eu for analisar o gráfico, a área desse gráfico, ele mede o trabalho, porque achar a área de um gráfico é multiplicar o eixo x pelo eixo y. Então, multiplica F por D, dá FD. FD é trabalho. Então, a área de um gráfico de força por deslocamento é o trabalho. Tá? E se eu tiver um gráfico que tem uma parte para cima e uma parte para baixo, a parte para baixo, a área eu vou colocar negativa. Tá? Aqui eu tenho que integrar, exato, mas não vai nunca cair assim. E a área, se eu quero o trabalho total, é só somar essas duas, essa aqui é negativa, né? Então eu vou somar ela que é negativa, tá bom? Então, do método gráfico para força variável, eu olho para a área do gráfico, simples assim. A área de F por D mede o trabalho realizado. Mais um print. A matéria é longa, mas parece que tem um exercício que a gente já fez nesse módulo, então isso a gente consegue ganhar um pouquinho de tempo ali. Continuando. Teorema da energia cinética, o famoso TEC. O teorema da energia cinética permite calcular o trabalho total sobre um corpo. A soma de todos os trabalhos mede a variação da energia cinética que esse corpo obteve. Então, quando um objeto ganha energia na forma de velocidade, energia cinética, é porque alguma força ou várias deram a energia para esse corpo para ele ganhar essa energia cinética. Né? Então, o trabalho de todas as forças é igual à variação da energia cinética final menos a inicial. Aqui, ao invés de colocar trabalho de F1 mais F2, blá, 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 a gente pode colocar trabalho total. É variação da energia cinética. O TEC ele pode ser usado por qualquer força, pode ser constante, variável ou dissipativa. Opa, deixa eu voltar. Então, aqui está o TEC, e eu vou, no próximo slide, fazer uma prova rapidinho do TEC para vocês. Tá? Tirem print, desculpa. Tirem um print aqui. E no próximo slide eu vou fazer a prova desse TEC rapidinho, é bem rápida a prova. E vamos lá. Demonstração do TEC para um movimento retilíneo uniformemente variado. Imagine que eu tenho uma força aplicada nesse corpo, ela é a única, tá? E ela modifica a velocidade desse corpo. Então ele estava com uma velocidade VA, foi para uma velocidade VB e caminhou, percorreu uma distância ΔS. Se eu uso a fórmula do trabalho, é FD vezes cosseno do ângulo θ. A força é massa vezes aceleração, e a distância é o ΔS. Então eu posso trocar FD por M gama ΔS. Vou deixar esse cara guardadinho aqui. Agora eu vou olhar para o movimento retilíneo uniformemente variado. Na equação de Torricelli, vovô e vovó com dois anões num triângulo sexual, eu posso passar o VA para o outro lado, vai ficar negativo lá do outro lado,
Daí eu posso passar esse 2 dividindo, vai ficar gama vezes ΔS é VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2. E aqui, ó, eu tenho gama vezes ΔS. KKK com 2 anões. Vocês não tinham ouvido essa? E aqui eu tenho melhor torre de gama vezes ΔS. Então eu vou substituir esse em azul aqui dentro. Vamos lá. Fica. Sempre me ensinaram essa com música da igreja. Você vem com essa para M gama delta S. Eu não sou um professor normal, vocês não notaram ainda, né? Só conhecia 2 amantes. Ó, então M gama delta S vai ser VB ao quadrado menos V ao quadrado, tudo sobre 2. Isso fica MVB ao quadrado sobre 2 menos MV ao quadrado sobre 2, e isso dá variação da energia cinética. Tá aí o nosso TEC. Teorema da energia cinética. É super simples, vocês viram a prova? É a fórmula do trabalho, você abre a força, e daí depois você pega a equação dos vovós tarados e coloca ali dentro. Simples assim. Tá? Pergunto, gente. E aí? Dúvida, dúvida? Sério que vocês nunca ouviram essa? Vovô e vovó com 2 anões num triângulo sexual. Vamos lá, vamos para um resumo agora da matéria. Print todo mundo e vamos lá. Ok, ó, preparei um resuminho aqui para vocês, para simplificar todo esse conteúdo, porque eu passei um monte de coisa, né? Então, a ideia básica do trabalho é o seguinte, ele mede a rapidez, né? Com que a gente transforma a energia mecânica, e se a força for constante, pode ser uma dessas duas versões, F vezes D vezes cosseno do θ, ou mgh para o peso. Essa daqui serve para qualquer força, pode ser tração, pode ser atrito, pode ser força, pode ser qualquer força elástica, qualquer coisa, tá? Agora essa daqui é só para o peso, mg vezes h. Se são 2 avós e 2 anões, não seria um quadrado sexual, sim, mas 2 anões equivalem por... Eu não falei nada, imagina, eu não disse isso. Eu não disse isso. E, enfim, e força força variável. Gente, tá? É pura brincadeira, hein? É só para ajudar a gravar a forma. O que que tá... Então, ó, se a força for variável, eu olho para a área, e se ele falou do teorema ou falou da velocidade, trabalho total a variação da energia cinética, que é o TEC, tá? Que é o famoso TEC. Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, ó, resumão do trabalho, tá? Tirem um print que isso aqui tem tudo de importante que a gente viu nos outros slides. Força constante, eu uso a fórmula. A variável, eu uso o método gráfico. Falou em velocidade, ou falou do teorema, eu tenho que usar o TEC, Teorema da Energia Cinética, onde trabalho total é variação da energia cinética. Foi até difícil de prestar atenção no resumo. Peraí, deixa eu parar de rir. Então, ó, tirem um print aí. E vamos lá. Vamos para o segundo exercício. Então, print feito, ok. Vamos lá, vamos continuar. Ó, o primeiro exercício, a gente já resolveu o módulo 69, página exercício 3. Eu vou colocar aqui a resolução só para vocês tirarem um print, mas não vou explicar não. Depois vocês voltem lá para aquele, ou então vejam devagarinho isso aqui, mas a gente já fez isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar toda... Na verdade, eu fiz um copia e cola. Está idêntico à resolução daquele que a gente já tinha feito. Tá bom? Ok. Ok. Então, ó, primeiro exercício foi rápido, né? Super fácil. Vocês vão lá, ok. Alternativa certa, letra D, todo mundo. E vamos lá. Pera. Bora. Tirou? Print? Feito? Pera. Foi? Ok. Vamos lá. Segundo exercício.
Um projétil de massa 5 gramas atinge perpendicularmente uma parede com velocidade de módulo 400 metros por segundo e penetra 10 centímetros na direção do movimento. O céu tinha travado, entendi. Não, você tira foto com o celular, é mais fácil, né? Considere constante a desaceleração do projétil na parede e admita que a intensidade da força aplicada pela parede não depende da velocidade v. Bem, daí ele quer saber se a velocidade for 600 metros por segundo, qual vai ser a penetração e tudo mais. Não daria para resolver aquele exercício com trabalho? Ah, sim, dá para usar também trabalho naquele exercício. Dá para usar também trabalho. Tá? Ó, vamos lá. Energia, aqui eu tenho um projétil com uma certa velocidade V0 e ele vai atingir uma parede. Ele vai penetrar nessa parede e vai percorrer uma distância de 10 centímetros, que ele falou quando a velocidade era 400 metros por segundo, né? Na hora que ele atinge a parede, ele para na parede e a velocidade final vale zero. Seja F a intensidade da força resultante que provoca a freada do projétil, aplicando o teorema da energia cinética, temos trabalho total é variação da energia cinética. Tá? Pessoal, a energia cinética final, ela vale zero, né? Isso daqui, ó, vale zero, porque a velocidade final é zero. Então fica só trabalho, que é F vezes D. Por que eu coloquei negativo aqui? Alguém sabe me dizer? Por que eu coloquei esse trabalho negativo? Perfeito, Pedro. Isso mesmo. Porque o deslocamento do projétil está para a direita e a força que essa parede faz no projétil está contra, está para a esquerda, contra o movimento. Perfeito, gente. Isso aí. Todo mundo certo. Então, por daí fica cosseno de 180, ou seja, menos. Tá? Se você viu que é exatamente oposto ao deslocamento, já coloca menos e ponto final. Então, menos FD igual a menos mv ao quadrado sobre 2. Menos com menos desaparece. Então, eu posso escrever que o D é mv ao quadrado sobre 2F. Na primeira situação, a velocidade era 400. E a distância que penetrou era 10 centímetros. Então, 10 centímetros, massa 400 ao quadrado, dividido por 2F. Na segunda situação, que ele está dando uma velocidade de 600 metros por segundo, eu vou montar uma equaçãozinha para ele. Só que eu não sei quanto vale o D, né? Mas ele me deu a velocidade, 600 metros por segundo, então fica 600 ao quadrado no lugar da velocidade. E isso aqui eu vou chamar de equação 2. O que a gente vai fazer? Vamos dividir a equação 2 pela 1. D sobre 10 está em centímetros. Mas como eu vou fazer uma relação aqui, eu posso colocar em centímetro, porque daí eu vou achar minha resposta em centímetro também. Tá? Sempre que eu faço uma relação de duas fórmulas aí, a distância, a unidade não vai importar, porque daí o resultado vai ser em função daquele 10 centímetros que eu coloquei. Tá bom? Então, ó, a massa vai embora, o 2F vai embora, fica 600 sobre 400, tudo ao quadrado. Isso daqui divide tudo por 2, dá 3 meios, né? 3 meios ao quadrado vezes 10 dá 22,5 centímetros. Então, se velocidade é 600 metros por segundo, a penetração é de 22,5 centímetros. A gente já sabe a resposta. Eu só vou fazer o seguinte, vamos testar essa letra E, porque a letra E é a única que não falava de velocidade, ele só falava da força. A intensidade da força imposta pela parede na penetração da bala é 2 newtons. Eu vou chegar nessa formulinha de novo. Ó. Trabalho é variação da energia cinética, menos FD é menos mv ao quadrado sobre 2. Então aqui eu só vou isolar o F. mv ao quadrado sobre 2D e eu faço o teste, só para ver se eu não errei em alguma conta ali. 5, que é a massa, vezes 10 a menos 3, né, porque ele deu em grama. 400 é a velocidade ao quadrado, dividido por 2D. Agora sim, ó, Vininho, eu coloquei a distância em metros. Por quê? Porque por não estar fazendo uma relação entre fórmulas, eu tenho que trabalhar aqui bonitinho no SI para essa força dar newtons. Tá bom? Senão ela não vai ficar no SI, não vai dar newtons. Então, se eu só uso a fórmula, trabalho no SI bonitinho,
mas como eu sabia que eu ia fazer uma relação entre as duas, eu ia dividir uma pela outra, tanto faz eu colocar em metro, em centímetro ali, eu vou achar a resposta naquela unidade que eu pus. Então, isso daqui, gente, dá 4/10 a terceira newtons. Então, não vale 2 newtons, vale 4.000 newtons, tá? Então, resposta certa, a letra C mesmo. Esse lado direito aqui foi só para testar a letra E, para ver se tinha algum problema. Pergunto, dúvida, dúvida. Então, no final das contas, a gente usou o TEC, que está aqui, e dentro do TEC, dentro do trabalho, a gente usou o trabalho para força constante, que é F vezes D vezes cosseno do θ. Dá trabalho Fu coçando A. Ok. Tá? Então, a gente usou dois métodos, são três, hein? É força constante, que é a fórmula, é força variável, que é o gráfico, é TEC, que fala sobre as velocidades. Um exercício bom de verdade, isso aqui não é tão bom, um exercício bom de verdade vai exigir que o aluno use esses três métodos. Vão ter no mínimo duas forças, uma variável, uma não, e vai falar de velocidade. Então vai exigir que o aluno use os três, tá? Os três juntos. E isso é um exercício bom. Esse aqui não, esse aqui é um exercício mediano. Bem, pergunto, gente, dúvida, dúvida. E aí? Tranquilo? Tudo bem? Posso continuar? Tá, vamos lá, vamos continuar então. Considere um plano inclinado de ângulo alfa ligado a uma rampa horizontal, conforme ilustra a figura, fixos no solo horizontal. Um bloco de massa M é abandonado em repouso do ponto A e escorrega ao longo do plano e da rampa e para no ponto C. Então a velocidade aqui dele vai ser zero. Ele saiu do repouso, velocidade zero, e chega aqui para velocidade final zero também. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano inclinado e entre o bloco e a rampa horizontal é constante e tem o mesmo valor μ. O trabalho do atrito entre A e B vale tal 1 e o entre B e C vale tal 2. Determine a razão entre o trabalho do trecho 1 e o trabalho do trecho 2. E depois o valor de μ. Pessoal, o trabalho do trecho 1, eu tenho que analisar aqui, esse objeto no trecho 1 está num plano inclinado, né? Então, no trecho AB, primeiro vamos escrever qual é a força que vai atrapalhar, porque ó, o peso vai puxar esse cara para baixo, mas a força de atrito vai contra o movimento dele, né? Então, FAT é μ vezes o PN, e PN no plano é plano inclinado, né? Então, PN é P vezes cosseno do ângulo do plano, ou seja, mg cosseno de θ. Então, μ mg cosseno de θ. O trabalho, então, dessa força vai ser μ mg cosseno θ vezes a distância que ele percorreu vezes cosseno de 180 graus. Por quê? Porque a força está contrária ao deslocamento desse corpo. Esse cosseno de 180 dá menos 1, né? Então vai ficar menos μ mg AB cosseno de alfa. Mas, pessoal, se eu olho aqui, AB cosseno de alfa é isso aqui. É D. Né? Cosseno de alfa é D sobre AB. Então, AB cosseno de alfa é D. Então, eu posso trocar aquele AB cosseno de alfa por D e vai ficar trabalho do trecho 1 é menos μ mgd. Esse é o trabalho da força de atrito, que ele falou. Ó, o trabalho do atrito vale tal 1 no trecho AB e tal 2 no trecho BC. Então, no trecho AB, vale menos μ mgd. Agora, vamos calcular o trabalho 2. No trecho BC, a força de atrito é μ vezes o peso, porque é um plano horizontal, né? Então, é μ mg. O trabalho nesse trecho, então, que é o tal 2, vai ser μ mg vezes essa distância, vezes cosseno de 180, porque é atrito, está sempre contra o movimento. Então vai ficar menos μ mgd. E daí o exercício na letra A está pedindo para dividir um pelo outro. Se eu divido esses dois elementos, vai dar
vai dar 1. Então, a divisão desses dois itens dá 1. Letra A, resolvida. Vamos para a letra B. O valor de μ em função de H e de D. Então, ele quer saber quanto vale esse coeficiente de atrito aqui. Bem, para achar isso, eu vou analisar o TEC, o teorema da energia cinética, do início até o fim. Por que do início até o fim? Porque no início eu tinha a velocidade inicial que era 0. No final, eu tenho velocidade final que é 0. Isso é ótimo para usar o TEC. Porque quanto vale a energia cinética? A variação da energia cinética? 0. Então, na hora que eu uso o TEC e eu tenho velocidade inicial e final igual a 0, a energia cinética não varia. Então, vai ficar trabalho do peso, que puxa o objeto para baixo, trabalho do atrito nesse trecho aqui, mais nesse trecho aqui, e o trabalho da normal, que vale 0. Né? Normal está sempre 90 graus ao deslocamento. Então, fica, ó, trabalho do peso, mgh, trabalho do atrito, são esses dois aqui, então fica menos 2μ mgd. Eu vou até marcar aqui, que eu não tinha colocado, o trabalho da normal vale 0. Por que vale 0? Porque a normal está sempre 90 graus ao movimento desse corpo. E a energia cinética, a variação da energia cinética vale 0 também. A gente pode cortar mg dos dois, né? Vai ficar H é 2μd, então μ é H sobre 2d. Resposta da letra B. Pergunto, vocês estão muito calados. Está tudo bem? Está todo mundo acompanhando? Absorvendo. Ok. Professor, por que o trabalho do peso entra? Ó, quando eu solto esse objeto aqui, quem faz com que esse bloquinho comece a descer? O peso. Então, o peso entra. Sempre que um objeto variar a altura dele, tiver uma altura ou ele desce ou ele sobe, trabalho do peso vai entrar na conta do trabalho total. Tá? Se um objeto está aqui, ó, e só vai para a direita, ele não variou a altura, não variou a altura, não vai ter trabalho do peso. Mas se ele variar um pouquinho a altura, seja subindo ou descendo, sempre vai entrar o peso, porque o peso vai influenciar na energia total ali do teu sistema. Tá? Perdi porque... Ah, peraí, deixa eu... professor, o trabalho do peso entra. Por quê? Tá. Eu ia por quantidade de movimento. Por quantidade de movimento, mas não tem um choque aqui, né? Não vai ter choque. Não tem impulso, não tem choque. Não seria a melhor approach, não. Tá? Perdi porque a variação da energia cinética é 0. Ó, o exercício ele falou o seguinte: esse bloco é abandonado do repouso. Então, aqui, a velocidade inicial é 0. E daí depois ele chega no ponto C, cadê? Escorrega ao longo do plano da rampa e para no ponto C. Então, no ponto C, a velocidade final também é 0. Então, variação da energia cinética é 0. Porque se a energia no início é 0 e no fim é 0, não variou a energia cinética. Tá? Então, mas não é o peso no eixo X? Não. Esse trabalho do peso aqui é esse deslocamento na horizontal que ele sofreu, ó, mgh. É só o deslocamento na horizontal. O peso só entra analisando a linha vertical desse objeto, se ele subiu ou desceu, só. Por que estava parado antes e depois? Por que estava parado antes e depois? Bem, eu soltei, ele estava parado, que era um objeto que eu coloquei aqui parado. Ele começou a ganhar energia cinética, ganhar velocidade, né? A velocidade, a velocidade aumenta. Essa velocidade aumenta até chegar aqui. Chegou aqui, por que estava aumentando? Porque o peso estava puxando ele para baixo. Aqui ele está indo para a direita, mas só existe uma força atuando nele, que é o atrito para trás, atrapalhando o movimento dele. Então ele ganhou energia até o ponto B e depois perdeu energia até o ponto C. Tá bom?
Tranquilo. Porque o trabalho da normal é 0. Ó, se eu desenho a normal aqui no bloquinho que está nessa posição, a normal vai estar aqui. Essa é a nossa normal. E para onde está o deslocamento desse corpo? O deslocamento desse corpo está assim. Quanto vale o ângulo aqui? 90 graus. Tá? Eu só marquei aqui porque são todas as forças que estão atuando nele, mas daí isso aqui no final das contas vale 0. Tá? Esse tal da normal. Ah, estava respondendo a pergunta de antes. Ok, perfeito. Beleza? Tudo bem, gente? Então, alguma dúvida? Então, ó, a normal nesse exercício está sempre a 90 graus, então o trabalho dela vale 0. Esse bloquinho ganhou velocidade até aqui, e daí a velocidade era máxima nesse ponto, e daí depois perdeu velocidade até parar aqui, variação da energia cinética 0. É ótimo quando um exercício começa com velocidade igual a 0 e acaba com velocidade igual a 0 também, tá? Porque daí não varia a energia cinética, fica tudo mais fácil para a gente. Tá? É bom quando o exercício acontece isso. Bem, ok, vamos. Então, quando se trata de trabalho, a gente não deve considerar o peso decomposto, não, porque o peso leva em consideração só a altura. Ó, tá? Se você decompõe o peso, você vai ter que pegar o PT e na hora que você faz o PT aqui, a decomposição dele vira, ao invés desse deslocamento AB, vira H. Ou então, essa formulinha do trabalho do peso já é o peso decomposto em qualquer direção ali de um plano inclinado. Tá? Só olhar para a altura dele, tanto de subida quanto de descida, tá? E fica 1000 vezes mais fácil. Porque no final das contas é um PT ali, só que já está decomposto bonitinho, só considerando a altura. Tá? Pergunto, que horas acabaria essa aula para eu começar outra, para ver se eu consigo fazer aquele exercício que está faltando, ou se é melhor. Essa aqui era as 3. Tá, então vamos começar o outro módulo, gente. Se der tempo, no final da outra aula, a gente faz o exercício que está faltando. Beleza? Então, vamos lá. Saiam dessa aula, vamos começar outra.